Bom dia, bom dia! Eu quero dar muito bom dia para vocês que estão chegando aqui. Estou muito feliz de vocês estarem aqui juntos conosco nesse primeiro episódio da nossa conversa que nós teremos com três generais, ou seja, nós somos em quatro, três mulheres e mais um homem. Estou muito feliz. Também estou transmitindo aqui no Instagram, então você que está aqui no Instagram, entra no meu link na bio para você participar junto aqui com a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos a respeito da arte da guerra, tá? Então, que livro fabuloso! É esse livro aqui, pessoal. Olha só, A Arte da Guerra. Todos nós podemos aprender muito. É um livro de conhecimento milenar. Ele é utilizado por grandes líderes e estrategistas, e ele fala a respeito de Sun Tzu. Sun Tzu, ele é um estrategista militar e filósofo, tá? Então, ele viveu mais ou menos assim, cerca de 400 anos antes de Jesus Cristo. E, nesse tempo, ele se pronunciou para o rei Wu, e o rei Wu, ele precisava de um general. E ele falou, olha, eu quero me propor para ser o general dos seus exércitos. Ele falou, então, eu tenho um desafio aqui para você. E esse desafio é que você transforme as minhas concubinas, ou seja, as esposas que o rei tinha, em soldados. Ele falou, você é capaz de fazer isso? E ele disse o seguinte, ele falou, sou capaz, sim. E eram cerca de 180 mulheres. E ele pegou e dividiu essas 180 mulheres em dois grupos separados, com dois capitães, os dois oficiais, como ele diz. E ele passou durante muitos dias treinando essas mulheres, e até que chegou para se apresentar no rei. E aí, quando eles foram se apresentar ao rei, para ver se estavam prontos para mostrar suas habilidades marciais, ele passou a informação para elas de que elas deveriam deitar e colocar o rosto no chão. E elas ficaram rindo uma para a outra. E elas só ficaram rindo. E ele falou para o rei, olha, se os soldados recebem informação e não compreendem, essa falha é minha. Porém, se os oficiais eles compreendem e não passam para os seus subordinados, a culpa é dos oficiais. E nesse momento ele pegou e matou duas das oficiais. E todas as outras mulheres, nesse momento, elas ficaram em pânico. E aí, após isso, todas elas começaram a compreender as informações e as ordens. Ou seja, se tornaram grandes combatentes. Até que ele foi chamado para combater com o reino do rei Shu, né? O reino Shu. E era o rei Wong, um exército 10 vezes maior. Ele tinha um exército de cerca de 3.300 pessoas, mais ou menos, e nessa batalha ele utilizou muitas estratégias. Essas estratégias ele escreveu em tabuinhas de bambu, e juntou essas tabuinhas com uma corda, com um fio, e onde ficou conhecido como a arte da guerra. São 13 lições que nós podemos aplicar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em todos os aspectos da nossa vida. E nesse momento, então, agora eu vou chamar as participantes para estarem aqui comigo. Estou muito feliz para chamar vocês. Quem está aqui no YouTube, no Instagram, vem aqui para o YouTube, que aí vocês vão poder conhecer a Fátima, a Rejane e a Amaral. Então, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Fátima! Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, Fabiana. Bom dia, Fátima. Bom dia, Amaral. Bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Tudo jóia. Tudo ótimo. Então, para aproveitar que vocês estão aqui, né, eu falei um pouquinho a respeito do livro, e eu gostaria de também me apresentar para todas as pessoas que estão assistindo, sejam todos muito bem-vindos, e eu vou me apresentar. Então, eu sou o Fabiano Cardoso, eu sou estrategista digital e trabalho com tráfego na internet e tráfego para negócios locais. Ou seja, esse livro ele tem tudo a ver, ele vai ajudar muitas pessoas nessa área, tá? E eu gostaria de convidar cada uma das participantes hoje a se apresentar, então vou começar aqui pela Fátima, por favor. Bom dia, gente! Bem, eu sou a Fátima, né? Eu sou jornalista, mas desde o ano passado eu também estou nesse caminho, nessa jornada de lançamentos digitais.
né? Estou amando essa nova área, é uma área muito incrível em que a gente trabalha muito, eu acho que a transformação, né, do outro, acho que a gente está buscando muito nesse ramo, né? É muito mais do que só a nossa transformação. Foi isso que eu descobri depois que eu entrei nesse mercado, né? É que a gente pensa muito assim, hoje não sou apenas eu não estou buscando só a minha transformação. Tipo, quando eu estava como jornalista, eu pensava muito em crescer, em crescer, em crescer. Hoje não, hoje eu penso em mim, mas eu também estou pensando muito que com essa oportunidade, né, com estratégias digitais, nesse mercado digital, a gente tem a oportunidade de levar para o outro uma transformação imensurável, através do que nós fazemos aqui, né? Falei demais. Ótimo, muito obrigado, Fátima. Então agora eu vou convidar a Amaral. Enquanto isso, pessoal, se eu estiver me gesticulando, mexendo a boca aqui, eu estou convidando o pessoal aqui do Instagram, tá? Vamos lá, Muito muito bom. bom dia, gente. Muito bom dia a todos. Eu sou a Amaral, eu sou estrategista digital, tenho uma agência de gestão de rede social e infoproduto. E a gente está aqui hoje para trazer um pouquinho do que a gente absorveu, né, nesse livro que é um best-seller aí, um livro sensacional, um livro para todo mundo ter, para aplicar na vida, né? Maravilha, seja muito bem-vinda, então, Amaral. Prazer ter você aqui conosco. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Regiane Cardoso. É isso aí. Então, gente, eu sou a Regiane Cardoso, sou publicitária de formação. Eu ajudo, além de publicitária, eu também sou especialista em marketing e ajudo profissionais e empresas que querem se destacar no LinkedIn. Então, sou especialista em LinkedIn e há um ano estou me aventurando aí no mercado também de lançamentos. Maravilha, então seja muito bem-vinda. Então, esse livro da Arte da Guerra, ele é dividido em 13 capítulos, né? Ou seja, são as 13 guerras, 13 estratégias para a guerra. E nós podemos imaginar que essa guerra ela pode ser travada em nosso dia a dia, né? Então, a gente tem muito a aprender. Eu gostaria de até comentar sobre uma das coisas que Sun Tzu ele fala, que nós precisamos pensar antes mesmo de entrarmos numa guerra. E são 5 princípios interessantes. O primeiro, a doutrina, que nós precisamos estar em harmonia com o nosso governante. O tempo, terreno, distância, mando e disciplina. Nessas 5 áreas que nós precisamos nos concentrar. De que forma? Por exemplo, assim, Amaral, você acha que nós poderíamos analisar e colocarmos na nossa vida? Todos esses 5 disciplinas aí, né? Todos esses 5 fatores, você precisa estar atento na sua vida no dia a dia. Caminho, né? Você tem que estar muito claro o método que você vai seguir para conquistar seus objetivos, né? Para alcançar suas metas. Isso precisa estar claro na sua mente. Isso a gente aplicando na vida de hoje é como se a gente é o nosso planner, nosso planejamento. Teve o início do ano aí. Você se planejou? Beleza, planejei. E aí, você construiu o caminho que você vai seguir para alcançar essa meta? Isso precisa estar claro, né? O tempo. Você precisa ter tempo na hora desse planejamento. Ah, eu vou emagrecer. Quando? Quanto? Tudo isso tem que estar muito bem definido, né? Eu vou viajar esse ano, mas quando vai ser a viagem? Vai ser no inverno ou no verão? Vai ser no fim do ano ou no início? Então, o tempo é muito importante, porque se você não deixa as coisas sem tempo, fica tudo vago, né? O terreno, o que é o terreno? O terreno são os problemas que vêm pelo caminho. Eu quero viajar, tá? Mas aí acabei de perder uma renda extra que eu tenho, que me faturava aí R$1.000 por mês. Poxa, e agora isso vai prejudicar um pouco a minha viagem. Então, eu vou ter que refazer o meu caminho, vou ter que refazer o que eu tinha pensado, né? Ou eu posso conseguir melhorar o meu terreno e conseguir uma outra renda extra, né? O comando, você precisa estar no comando da sua vida para alcançar a sua meta, seu objetivo. Se você não der comandos diretos para você mesmo, inclusive, né? Não disciplinar sua mente para alcançar seus objetivos, você não vai conseguir. Né? O seu cérebro, ele te boicota o tempo todo. Ele está o tempo todo buscando caminhos para ficar mais confortável, né? Tirar a gente da zona de conforto é algo muito difícil porque a gente tem o cérebro lutando contra. Então, você precisa dar comandos claros para o seu cérebro de que você quer aquele caminho, de que você vai conseguir e ir tomando ações
que vão fazendo com que a sua crença dentro do seu cérebro fique mais forte. Isso é importantíssimo. E disciplina. Ninguém alcança nada sem disciplina. Eu falo que são 3 coisas que você precisa ter para poder alcançar suas metas. Resiliência, porque vão ter problemas, ou seja, o terreno vai mudar, vai vir um monte de problema no caminho, né? Constância, porque você faz um pouquinho todo dia, no final você tem um montão, né? E disciplina, que vai te ajudar a realizar tudo isso. Então, basicamente, esses fatores são essenciais para a vida, né? Ou seja, é um livro milenar que traz coisas atuais para a gente, de certa forma, né? Isso é sensacional. Maravilha, Amaral, maravilha. Pode falar, Fátima. ainda nesse contexto, né, desse capítulo 1, ele fala também do clima, que a Amaral comentou. E aí eu trago muito isso para o nosso dia a dia como profissionais. Acontecem muitas coisas e tem dias que nós estamos péssimos, né? Então, se nesse momento que eu estou mal, que acontece alguma coisa, por exemplo, aconteceu algo na minha vida pessoal e eu preciso resolver algo importantíssimo na minha vida profissional. Então, eu tenho que estar muito bem e saber lidar com essa situação muito bem. Então, eu trago como o clima, né? Se adaptar ao clima de sol, chuva, calor e frio. Não importa o que esteja acontecendo. Eu sei que quando acontece algo na minha vida profissional ou pessoal, está totalmente ligada. Mas eu tenho que ter inteligência emocional para saber lidar com isso. Ah, aconteceu alguma coisa bem ruim aqui na minha vida pessoal, e eu preciso fazer uma apresentação do meu trabalho que é importantíssimo na minha carreira. O que eu faço agora? Eu me desmorono ou eu me mantenho firme? Ou eu busco toda aquela força que eu tenho interiormente para enfrentar esse clima ruim, né? Então, eu gosto muito de pensar que o clima é isso nos nossos dias atuais. Maravilha, ótimo. Eu gosto muito do insight de disciplina, né, que tem no livro, porque se você define uma meta na sua vida e você coloca ela no papel, e se você não cumpre, a sensação que você tem de que você pegou aquele papel e você rasgou e jogou no lixo. Então, a disciplina, ela é importantíssima para que você consiga atingir as suas metas, os seus objetivos. Então, eu acho bem pertinente essa questão que é destacado também no livro, que a Amaral pontuou. Então, sem disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você definir uma meta na sua vida, porque, vou dar um exemplo de Belo Horizonte, você tem uma meta de emagrecer, você tem uma meta de fazer atividade física todos os dias, porque isso vai causar um bem-estar na sua vida, mas o comércio está fechado em Belo Horizonte, as academias estão fechadas, mas isso não é uma desculpa para você não ir para uma praça, fazer uma caminhada, para você fazer uma atividade física em casa. Se você não tem peso de academia em casa, pegue, sei lá, 2 litros de bebidas e faça a sua atividade física, ou 2 litros de água, mas tenha disciplina para você poder atingir a sua meta. Exatamente. Outra coisa, gente, que me chamou muita atenção, né? Olha que interessante. Vocês são estrategistas, né? Nós aqui que somos estrategistas, ou cada um na sua profissão. Quando ele fala assim, bem no início do livro, ele fala sobre a paciência, né? A importância de você ter paciência em situações de guerra, né? E aí, eu trago muito isso para a vida. A importância de você ter paciência no ambiente de trabalho. A importância de você ter paciência na sua família, com a sua família. A importância de você ter paciência naquele projeto que você ainda não está vendo resultados, né? Então, assim, quando você usa a paciência, você acalma. Você fala assim, ó, tem paciência. Aqui dentro, né, você vai falar para você, olha, tenha paciência, porque a coisa está andando, a coisa está caminhando, mas se você perder a paciência, né, que ele fala justamente isso, você perde a paciência em meio à guerra, você se desespera, né, porque quando ele fala assim, você passa muito tempo, você leva muitos dias, anos em uma guerra, mas você leva um dia para conseguir a vitória. E é assim, para você percorrer esse caminho, você tem que ter paciência, você tem que ter calma, que ele também fala sobre a ansiedade, um líder ansioso, né? Ele fala assim, do líder se manter calmo, do líder não ter ansiedade. Então, quando você mantém essa calma, quando você mantém essa paciência, você consegue lidar com as adversidades muito melhores.
Maravilha, eu gostei muito do que vocês falaram. Eu acho que a gente tem assim até um contraponto muito interessante para a gente pensar a respeito da paciência e da tranquilidade. No segundo tópico que ele fala assim sobre o princípio das ações, ou seja, haja rápido como um trovão e veloz como um raio. Muitas vezes a gente fica pensando, puxa vida, como a Fátima acabou de falar, puxa, eu tenho a meta, mas eu tenho que ter paciência. E paciência não é você ficar parado, é paciência de você continuar e persistir. E eu acho que nós podemos aprender muito a respeito disso, né? Então, muitas vezes a gente tem algum insight, alguma ideia, e a gente fica procrastinando porque a gente fica procurando a perfeição daquilo, né? E o que vocês acham sobre isso? Bom, vou começar a falar. O perfeccionismo, né, como você mencionou, ele é um inimigo. Assim como a procrastinação, né, que você quer deixar para amanhã o que pode fazer hoje. E um terceiro inimigo seria o medo. Você tem medo de fazer algo e, ao mesmo tempo, você não se movimenta, você não parte para a ação, né? E para você atingir o seu objetivo, você precisa sair do seu lugar. Sair da inércia, né? Do lugar onde você está ali permanente. Se você não se movimentar, se você não ir para frente, você não vai atingir o seu objetivo. Então, uma estratégia que a gente vem pensando e analisando com relação ao livro é você pensar no agora. O que você pode fazer agora? Pensa no agora como se fosse essa semana, a última semana do ano. Pensa como se você só tivesse hoje para fazer aquilo. Por mais que você tenha tempo para poder entregar uma tarefa, parta para a ação. Não permaneça na inércia. Então, se você tem... Vamos pensar na questão do medo. Eu tenho medo de falar em público. Tá, você tem medo de falar em público. Por que você tem medo de falar em público? Então, assim, busca a raiz do problema, a raiz do que faz com que você tenha medo de falar em público. Será que não seria porque você não está preparado para falar sobre um determinado assunto? Então, se você conseguiu essa resposta, então, qual que seria a ação, né? O que você deveria fazer? Você deveria se preparar. Então, use o agora para poder você avançar e partir para mais uma etapa aí importante da sua vida. Deixa eu até aproveitar e fazer um convite para todo mundo que está acompanhando a nossa live aí. Por favor, pessoal, clica aí no curtir, compartilha, porque são comentários excelentes a respeito desse livro que é fenomenal, que ajuda muito a nossa vida. Então, por favor, manda aí para umas 5 pessoas, manda no grupo do WhatsApp, e com certeza as pessoas que receberem esse convite vão ficar muito felizes e gratas por vocês estarem compartilhando, sabe? Então, nós precisamos compartilhar o conhecimento. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. E queria perguntar para Amaral, o que você pensa a respeito sobre isso, Amaral, desse princípio da ação, da gente agir rapidamente, prontamente, quando vem uma ideia? De novo a gente volta para os sabotadores, né? Não sei se vocês sabem, gente, mas nós temos inúmeros sabotadores dentro da gente. E à medida que você vai identificando esses sabotadores, né, você precisa combatê-los, né? E o conhecimento sobre esses sabotadores já é o primeiro passo para você agir, para você mudar, né? A ação, ela é o quê? Um movimento, né? Então, é como se tudo nesse mundo é energia, né? Quando você tem uma informação e tem algo para fazer e você não põe aquela energia naquilo que você tem que fazer, você está virando uma bomba. Você vai só se pressionando, né? Vai trazendo, aí vem junto com aquela pressão, vem o quê? Vem medo, vem insegurança, né? E você lá procrastinando, né? E aquilo vai remoendo dentro de você. E seu cérebro lá te cobrando, e aí, não vai fazer não? Não vai fazer não? Aí o que você faz? Você decide fazer. Você faz o quê? Um planejamento. Você anota. Vou anotar aqui, ó. Vou anotar tudo que eu tenho para fazer. Aí você anota. Na hora que você anota, você sabe o que você faz? Você tira aquele peso do seu cérebro, você tira aquele peso, dá aquele alívio. Não, já fiz alguma coisa com aquela tarefa. Mas isso não é ação, gente. Isso não é agir. Você se livrou daquele peso dentro da sua cabeça, mas não aconteceu nada no mundo físico. A sua energia, ela só foi para aquele papel.
Se você não usar a sua energia, canalizar e agir efetivamente, qual o primeiro passo para eu executar essa missão? Nós estamos numa guerra, então qual o primeiro passo para executar essa missão? Não, se eu tenho que arrumar a minha casa, o primeiro passo é o quê? Levantar todas as coisas para poder varrer a casa. Ótimo, já tem um caminho bem traçado, mas se eu não pegar e levantar as cadeiras e começar a fazer este movimento, nada vai sair do lugar. Na vida tudo é assim. Tudo é assim. Você tem que prestar atenção se você não está se sabotando. Quantas vezes você já escreveu coisas, metas para você, e aí você nunca realizou, por quê? Porque você só escreveu. Você só escreveu, o seu cérebro ficou aliviado. Não, eu já tenho, eu sei, eu tenho que fazer aquilo ali. Não, beleza. Mas você não pôs em ação. E aí, você vai virando uma pessoa frustrada. E você vai se acostumando a ser uma pessoa frustrada. Por quê? Porque o tempo todo você fala que vai fazer e nunca faz. Então, quanto mais você se sabota, mais você se sabota. Quanto mais você dá pequenas vitórias, mais o seu cérebro vai entendendo, tendo prazer naquelas pequenas vitórias e vai, com isso, buscando vitórias. O que é uma pequena vitória? Beleza, eu tenho que arrumar minha casa é enorme, ela tem 6 cômodos, e aí eu estou com preguiça, eu não quero fazer, mas eu preciso. Então, eu vou começar arrumando um cômodo hoje. Eu já tenho uma pequena vitória, consegui uma pequena vitória. Então, você tem que fazer isso na vida com tudo. E isso é essencial para você até se manter em movimento, né? Gente, vocês têm que lembrar, uma vida que não progride, que não vai conquistando coisas, que não vai evoluindo, é uma vida frustrada. Não tem essa vida para você. Comece a se mover. Comece anotando as coisas. Quando você anota, você começa a ter conhecimento, você começa a ter consciência. Né? Depois que você anotou, trace um caminho, traçou o caminho, use a sua inteligência para começar a se transformar. Quando você for se sabotar, vou ensinar uma coisa poderosa para vocês. Pega essa semente aí, gente. Quando você vê que o seu cérebro está dando um comando assim, ai, que preguiça. Ah, não, mas eu tenho que arrumar isso aqui hoje, amanhã tem que arrumar, e depois tem que arrumar de novo, porque a casa sempre vai ficar suja. O que você faz? Não, é só hoje. Eu vou arrumar só hoje. Você dá um comando. Travou para você, Fabiana? Eu acho que a Amaral travou um pouquinho, mas já voltou. Pode continuar, Amaral. Enfim, o que eu estava falando não deixe o seu cérebro te sabotar. Toda vez que o seu cérebro vier com uma mensagem que é contra aquilo que você quer fazer, né, querendo te sabotar, ai, tô com preguiça, ai, não, é muito chato fazer isso e tudo. Você manda uma mensagem para ele, só hoje, você vai reprogramar o seu cérebro de forma positiva. Só hoje que eu vou fazer isso, né? Não, eu vou fazer isso porque é para o meu bem-estar. Parece que o sinal da Amaral está um pouquinho ruim. E é muito deu uma falhadinha. É muito pertinente isso que a Amaral está falando, porque, às vezes, você procrastinar, você deixar para amanhã algo que você pode fazer agora, pode te dar uma sensação de bem-estar. Mas, na verdade, gente, esse bem-estar, ele não existe. Você não está atingindo sua meta, você não conseguiu colocar o seu corpo em movimento, você não teve uma ação. Você não produziu resultado, você não produziu uma ação, você não produziu uma transformação na sua vida. Então, pega essa semente aí. É exatamente quando ele fala no livro, né, gente, que ele fala, evite batalhas duradouras, né? Porque ficar muito tempo desgasta e você não terá bons resultados. Ou seja, quanto mais tempo você demanda ali procrastinando, evitando de fazer aquilo que você precisa fazer, porque geralmente a gente deixa de fazer o que precisa fazer porque tá difícil, né? Ah, tá muito difícil, preciso terminar aqui um trabalho, mas tá muito difícil. Preciso arrumar a minha casa, mas tá muito difícil começar agora. Então, você vai adiando porque tá difícil. Então, quanto mais você demora naquela batalha, quanto mais ela se torna duradoura, mais você se desgasta, mais você se sente incapaz, mais você sente aquele cansaço que você não sabe de onde vem, mais você tem vontade de deixar para depois. E mais você vai ficar naquele campo que não te leva a lugar nenhum. Lembre-se, estamos em uma guerra. Então, a guerra ela só vai prolongando.
Então, se você quer sair vencedor ou vencedora, o ideal é que você não postergue essa guerra, né? E você está em guerra com quem? Com o mercado. Com o que mais, gente? Com você mesma. Com você mesmo. A labuta da vida. Às vezes você está em guerra no seu trabalho, concorrência é muito grande. É uma guerra constante. Maravilha, olha, ótimas reflexões, ótimas sementes essas mulheres nos passaram, hein? Vão nos ajudar muito. Então, em nosso dia a dia, então, nós estamos numa batalha. E aí, no terceiro capítulo, Sun Tzu, ele fala a respeito de nós termos uma estratégia de ofensiva. E vocês já repararam que muitas vezes na nossa vida, quando a gente se depara com uma decisão muito importante, ou a gente tem uma decisão, assim, extremamente significante para tomar, às vezes a gente age por cólera, como se diz, ou até um pouco estressado e nervoso. Uma das coisas que ele nos ensina é que nós não devemos tomar nenhum tipo de decisão influenciados pela cólera ou pela raiva. E aí, o que você acha a respeito disso? Até a Fátima, ela comentou um pouquinho agora, um pouquinho antes sobre isso. Gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós sobre isso, Fátima. Então, é justamente isso, né? Eu acho que quando você está nervoso, ansioso, com raiva, e no momento de se tomar uma decisão importante, gente, a maioria das vezes, quando você precisa tomar uma grande decisão, vem algum sentimento como esse, né? Vem um sentimento de incapacidade, vem um sentimento de se envolver algo que caiba a raiva, vem a raiva, vem o sentimento de medo, vem o sentimento de sentimentos que não são bons e que não vai influenciar de forma positiva, né? Então, eu acho justamente, Fabiano, que nesse momento você tem que buscar algo que te acalme. Cara, preciso tomar uma decisão, ou por exemplo, numa equipe. Aconteceu alguma coisa ali na sua equipe, você não gostou do que o seu colaborador, da decisão que o seu colaborador tomou, ou vamos dizer, na sua família, com o seu cônjuge, e você quer agir, você quer dar uma resposta imediatamente. O que acontece quando você dá uma resposta de imediato, sem pensar, com raiva, chateada? Você faz besteira, você fala besteira, você fala uma coisa que você não gostaria. Você, às vezes você faz aquela pessoa se sentir de forma tão ruim, sabe? Uma coisinha que você falou no momento de raiva, no momento que você não estava bem. A gente, por exemplo, está trabalhando muito assim em parceria, juntos, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado do que vai falar com o outro. No momento que um fala alguma coisa, e tem até uma parte aqui do livro que ele fala que um bom líder não pode se ofender com insulto. E é isso, às vezes você está falando coisa para mim, nem é de propósito que você está falando alguma coisa ruim e tal, mas às vezes eu entendo que você está me criticando, que você está fazendo isso, e aí, de repente, eu falo algo que vai impactar de forma muito negativa na sua vida e na minha vida também. Porque depois que a raiva passa, depois que aquela emoção negativa passa, eu vou me sentir mal. Então, isso é uma característica de um líder que tem uma inteligência emocional muito forte. Aconteceu alguma coisa ruim, quando eu falo líder, a gente sabe que não é ser líder não é só no mercado de trabalho, não é só na profissão, é na vida como um todo. É em casa, é com os amigos, é com os pais, é com os filhos, né? Acontecer aqui algo que mexeu comigo de forma negativa e eu saber lidar com aquele sentimento antes de colocar ele para fora. Mais fácil engolir esse sentimento, vou ficar com ele aqui dentro? Não. Ressignifica, né? Se acalma, respira fundo, sai, dá uma volta, pensa antes de falar. É aquela coisa, pensar 2 vezes antes de falar isso. Existem momentos na vida que a gente realmente precisa pensar 2 vezes, ou até 3, ou até 10, antes de colocar aquilo para fora, né? Ótimo, maravilha. Ainda no capítulo... É que eu falo mais, né? Aí, só assim, ainda também no capítulo 3, ele fala que é sobre proteger primeiro o seu próprio país, né? Proteger antes o seu próprio país. E aí eu entendo que ele está falando, aqui na minha vida, eu entendo antes proteger a mim mesma. Antes de proteger alguém, eu preciso me proteger. E cabe muito bem aí quando a gente fala da raiva, né? Quando
você traz essa questão da raiva, de agir, né, no calor do momento e você fazer algo quando você deveria se acalmar. Por quê? Aí onde eu coloco aqui de cuidar de mim mesma antes. Porque se eu não me controlo, se eu já solto os cachorros, como diz aqui no Ceará, se eu já me desespero, isso faz muito mal para mim mesma. Eu sou a primeira pessoa que me sinto mal com isso. Aquela pessoa, você vai se sentir mal pelo que eu fiz. Mas será o sentimento que vai estar dentro de mim. Sabe aquele sentimento de falar, caramba, eu não tenho controle das minhas emoções. Em relação ao que você falou, Fátima, dei um insight agora sobre decisões. Não há nenhum problema de você postergar uma decisão, né? Porque quando você posterga, você vai refletir e o resultado da sua decisão, né, a solução, ela vai ser assertiva. Então, assim, eu me recordei agora de um líder que eu tive, né, um gestor, e ele falava comigo assim, durma com o problema. Então, assim, durma com o problema, e aí depois você vai ter uma solução ali com inteligência emocional e um resultado, sem dúvida, assertivo. Esse ponto da inteligência emocional, gente, é essencial. Né? A gente fala hoje no mercado, é uma soft skill. Ou seja, é uma qualidade que você precisa ter para ser um profissional diferenciado dentro do mercado. Né? A inteligência emocional abalada, ou seja, se você não tem inteligência emocional para lidar com as pressões, com as pessoas, com os nãos que você vai receber, esse é o seu ponto fraco. E no livro, né, ele fala muito claramente, o inimigo vai querer te pegar no seu ponto fraco. Eu acho que a Amaral está com uma conexão um pouco mais difícil hoje lá, então a gente dá continuidade por aqui, e assim que ela retornar, a gente já traz a explicação dela novamente. Aí ela me chama novamente e a gente continua, tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa live ela vai ficar gravada, tá? Então, compartilhem, vocês vão poder salvar essa live depois, e nós estamos pegando esse livro, que é A Arte da Guerra, pegando nossos insights e passando para vocês e compartilhando o que nós podemos adaptar na nossa vida pessoal. No 4º capítulo, ele fala a respeito sobre disposições. Uma das coisas que já foi falado aqui a respeito do autoconhecimento. Primeiro, conhece a você mesmo, primeiro, e depois o inimigo. Não apresse tua força, não apresente a tua força antes da hora certa, ou seja, guarda e seja estratégico. Então, se prepare para tudo que você vai fazer. Acho que a Amaral voltou, eu vou chamar ela novamente ali para terminar o raciocínio dela, e aí ela também pode falar um pouquinho aí sobre essa disposição, sobre o autoconhecimento, conhecer a si primeiro, né? Manda a bola aí, Amaral. Para mim tá normal aqui, eu tava ouvindo vocês normal, parece que é só a transmissão mesmo. Mas vamos lá, gente, o que acontece, né? O Sun Tzu, ele fala o quê? Para você atacar seu inimigo na sua fraqueza. Se você não está tendo equilíbrio emocional, você está mostrando a sua fraqueza, né? E você é líder de você mesmo. Se você não for líder de você mesmo, você não é líder de ninguém. Você nem consegue ser líder de ninguém mais. Então, o primeiro momento, né, parece assim, nossa, mas todo mundo fala desse negócio de inteligência emocional, eu não aguento desaforo, né? Eu não suporto desaforo, ninguém fala comigo desse jeito. Gente, isso é filosofia em vão. Né? Totalmente assim, não te acrescenta nada na vida você ser dessa forma. Nada, só te prejudica. Então, levou um desaforo? Respira fundo, conta até 3, pensa qual decisão você vai tomar, né? O seu funcionário fez uma coisa ruim? Respira, conta até 3, analisa todas as vertentes, né? O Sun Tzu fala disso também. O líder, ele precisa, o estrategista, ele precisa saber de todas as possibilidades. Ganha aquele que consegue ter previsão de todas as vertentes da finalização daquela guerra, né? Por quê? Porque ele vai ter uma visão geral, ele vai conseguir perceber posições, como pode finalizar, como não. Então, tudo isso está ligado a você ter um equilíbrio emocional, a você parar, olhar, observar, pensar nos cenários, qual cenário é mais inteligente, né? Ele fala também que tem guerras, gente, que vale a pena que não vale a pena entrar em guerra. Olha, o livro é a Arte da Guerra. E ele fala, há guerras que não valem a pena. Melhor não entrar em guerra. Mas se entrar,
haja conforme o que a gente tem falado aqui. Então, assim, tudo isso é muito importante. É um conjunto de coisas que, se você trouxer para a sua vida, você já vai ver diferença ainda hoje. Com certeza. E uma outra semente que eu quero deixar hoje na live é o seguinte: você está em conflito, você está em guerra, e aí você não sabe como agir. Ou então, de repente, surgiu uma ideia. Tá, eu vou partir para essa estratégia aqui. E aí você foi. Aí você não tem certeza de que aquela estratégia vai funcionar sim ou não. Então, se pergunte, o que eu vou ganhar se eu agir dessa forma? E a outra pergunta seria, o que eu vou perder? Então, a partir das respostas que você tiver, aí você toma a sua decisão. Pega essa semente, hein? Excelente, excelente semente, gente. Muito bom, muito bom. E aí nós, continuando assim, com a reflexão desse maravilhoso livro, aí nós vamos para o capítulo 5, que fala a respeito da energia, né? A energia, o que na verdade ela é? Ela é a percepção da força acumulada. Ou seja, você tem que concentrar toda essa energia para agir no momento certeiro, né? Então, ou seja, não adianta você... É quase igual aquele ditado, não sei se em todas as regiões do país é a mesma coisa, mas como diz, cachorro que late não morde, né? Ou seja, só fica latindo, 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 né? Então, nós precisamos ser certeiros. E quando nós tomarmos uma decisão, agir prontamente. E aí, se precisar de correção, você faz, mas você tem que agir prontamente e com muita concentração. Ele até diz assim, ó, por exemplo, ó, o valente ele pode lutar, o cuidadoso ele pode fazer, o sentinela pode cuidar e o inteligente ele pode estudar qualquer coisa e para agir de uma maneira melhor. Ou seja, então você tem todos esses tipos de forças. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós temos essas forças em nós, né? Eu mesmo sou valente, sou inteligente, sou como uma sentinela, eu sou estudioso, então eu tenho que pegar cada uma dessas forças em mim e agir prontamente no momento específico para cada situação. E aí ele também dá uma dica muito importante que nós precisamos, com o nosso inimigo, analisar também no inimigo e em nós. Quais são as fraquezas e as forças? Essa é uma das análises que são as análises, eu acho que das mais difíceis que nós temos para fazer na nossa vida. Porque quando nós temos que analisar quais são os nossos pontos fracos, muitas vezes a gente fica muito entristecido em reparar que existem tantas fraquezas. Mas o interessante a respeito dessas fraquezas é que, se nós somos fracos, nós podemos nos fortalecer. E ele diz assim, até, por exemplo, que quem chega primeiro numa guerra, ele tem a oportunidade de se descansar. Ou seja, veja só que interessante. Quando você está em busca, vamos supor, num exemplo, de um emprego, quem chega primeiro, ele chega descansado, não chega afônico, não chega suando, chega melhor preparado. O que for primeiro por uma entrevista de trabalho, ele pode ter tempo de estudar sobre a empresa que ele está querendo trabalhar, e por aí vai, em várias áreas da vida. Eu estou falando isso porque eu sei que a Regiane ela é especialista nessa área, né? Mas eu gostaria de puxar agora esse assunto ali para a Fátima, porque a Regiane ia dar continuidade nisso, mas eu acho que vai nos fazer pensar de uma outra maneira. O que nós podemos pensar a respeito de forças e fraquezas, Fátima? Olha, Fabiana, eu acho que quando ele fala aqui, né, de conhecer a si mesmo, né? Eu acho que quando a gente conhece as nossas forças e as nossas fraquezas, a gente consegue enfrentar a vida, as adversidades. A gente sempre fala aqui de adversidade, porque geralmente quando tá tudo bem, a gente tá tudo bem. Você não precisa você nem pensa em muita coisa, né? Você só aproveita, né? Então, assim, a gente realmente precisa estar preparados para a adversidade, para o que está vindo, para o que está chegando, para o desconhecido que pode prejudicar ali a sua caminhada. E essa semana a gente até trabalhou naquele planejamento que era escrita. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer sempre é analisar quais estão sendo as minhas fraquezas e as minhas forças também, para que eu possa me conhecer, para que eu possa estar preparado para o campo de batalha. Porque quando eu conheço as minhas fraquezas, quando eu escrevo sobre essas fraquezas, eu consigo também enxergar qual o caminho que eu posso traçar
para que eu possa melhorá-las, né? Assim também como as minhas forças. Eu sou boa em quê? Quais são as minhas forças? No que eu estou me destacando positivamente? Né? O que eu posso ser boa? Quais os desafios que eu estou conseguindo vencer nessa semana, nesse mês? Quais os desafios que eu venci no ano passado que pode me servir para hoje? Isso são formas de conhecer as suas fraquezas e as suas forças. Porque, às vezes, a gente é muito bom em conhecer as fraquezas do outro, né? A gente é muito bom em olhar quais são as fraquezas do outro ou quais são as fortalezas do outro, quais são as forças do outro. A gente é muito bom em falar assim, fulano é tão bom nisso, fulano é ótimo nisso, mas fulano é... Né? A gente acompanha uma pessoa que já é grande aí no mercado, que está onde a gente quer chegar, mas a gente muitas vezes olha para ele, mas sem olhar para nós. A gente, às vezes, admira muito as pessoas, a gente, às vezes, se inspira muito nas pessoas de fora, nas forças daqueles de fora, mas a gente acaba não nos inspirando na nossa própria força, naquela força que a gente já tem aqui dentro desenvolvida, sabe? Assim também como a gente, às vezes, se torna bons em indicar a fraqueza do outro. Que seja na nossa casa, que seja no nosso trabalho, que seja na nossa comunidade. Fulano faz isso, fulano é isso, tá olhando a fraqueza do outro. Mas aí a gente não para identificar quais são as nossas fraquezas e para conhecer a nós mesmos. Porque se eu não me conheço, como é que eu vou lidar com a vida, com o mundo, né? Então, assim, se eu estou realmente me conhecendo as minhas forças e as minhas fraquezas, acho que aí a gente já começa um plano muito bacana para enfrentar os desafios da melhor forma. Muito bom, obrigado, Fátima. Olha só que interessante. Se nós pularmos agora aqui para o 7º capítulo, ele fala a respeito de manobras. E eu acredito que a maioria de nós aqui conhece jogo de tabuleiro. Então, o jogo de xadrez é um exemplo, e o jogo Go, que é um jogo chinês. Sun Tzu, ele utilizou muito a estratégia do jogo Go, que é diferente do jogo de xadrez. O jogo xadrez, ele mostra a estratégia de você ir avançando e combatendo e pegando outros peões, outras peças do jogo. E o Go, ele utiliza estratégias para você ganhar terreno com o mínimo impacto possível. Então, ele ensina nós que nós devemos usar estratégias, né? Ou seja, não devemos gastar força no momento que não deve, ou seja, nós devemos agir no momento que o inimigo não sabe, né? E Amaral, o que você acha que nós podemos assim aplicar a respeito desse quesito assim dessa estratégia de manobra na nossa vida para nós não gastarmos energia de maneira errada? Gente, tem uma ferramenta que ela é para planejamento estratégico, que se chama Matriz SWOT. Em português, ela chama FOFA, Matriz FOFA. Ela é uma ferramenta onde você lista suas fraquezas. Pode jogar no Google aí, que você vai achar a ferramenta. E é muito importante você fazer isso para a sua vida. Fraquezas, forças, oportunidades e ameaças. O que acontece? Quando você lista isso dentro da sua vida, né, você consegue saber o quê? Pega as oportunidades, potencializa elas, estratégia em suas oportunidades possível, com o mínimo de recurso possível. O Sun Tzu, ele fala isso no livro também, com os recursos que você tem, né? Quanto menos você gastar, melhor. Né? Assumir as suas fraquezas, né? Você vai fazer o quê? Com as suas forças, você vai potencializar também. Quanto mais você vai aproveitar as suas forças, né? E com aquilo que é ameaça, você vai neutralizar. Como assim, Aíse? Gente, força, o que é a sua força? Eu sou uma excelente, eu sou uma pessoa que sou muito boa redatora, eu consigo fazer revisão de textos, eu sou muito boa nisso. Cara, você está com um problema financeiro na sua vida, o seu salário às vezes não está dando,
O que você vai fazer? Procura um freela para isso. Olha, eu peguei uma força minha e o quê? Potencializei ela de forma que ela vai me gerar recurso para melhorar uma situação minha, que é uma fraqueza hoje. Então, quando você faz essa análise, você consegue ver o seu contexto e você consegue trabalhar pontualmente em cada um desses aspectos na sua vida. E o Sun Tzu fala isso, gente. Inteligência estratégica, ela está ligada ao melhor proveito dos recursos que você tem disponível. Ou seja, proveito das oportunidades, né? Proveito daquilo que você tem de oportunidade, neutralização de fraqueza, anulação de fraqueza e neutralização de ameaça. É isso. Você consegue aplicar esse livro na sua vida. Não deixe de ler esse livro também, junto com as dicas que a gente está dando aqui, e aplicar tudo que a gente está falando aqui, gente. Anota cada detalhe que a gente está falando aqui. Já tivemos boas sementes aqui, e também os insights que vocês foram tendo em relação aos aspectos da vida de vocês, anotem, e começa hoje já a aplicar, que você já vai ver a diferença no fim dessa semana, eu tenho certeza disso. Todas as dicas que estamos compartilhando aqui hoje, você pode adaptá-las para o seu planejamento estratégico de negócio ou para o seu plano de desenvolvimento individual. Então, você pode selecionar aí cada item que foi mencionado aqui em relação ao autoconhecimento, em relação à análise SWOT, potencializar ali as suas forças, né? Descrever quais são os seus objetivos, quais são as suas estratégias, né? O que você pretende atingir a curto, médio e longo prazo, definir metas, fazer um plano de ação e partir para o movimento. Então, assim, foram compartilhadas várias dicas que podem ser aproveitadas nesses dois sentidos aqui hoje, gente. Show de bola, muito obrigado mesmo. E aí, continuando aqui com a nossa análise do livro A Arte da Guerra, no capítulo 8, 9, 10, 11, 12 e o 13, ele vai falando a respeito de algumas variáveis, tá? Então, eu acho que não precisamos falar especificamente de cada uma, mas eu acho que hoje, para nós finalizarmos, olha como passa rápido o tempo, vixe, maravilhoso. Se alguém aqui tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para nós no chat, tá? A gente vai procurar responder aqui para vocês. E se você ainda não tem esse livro, a gente colocou um link na descrição do vídeo do livro A Arte da Guerra com desconto, tá? Então aproveita que eu vi lá que tá um preço muito bom, muito bom. Tá quase o valor de um livro usado, assim, só que é um livro novo. E uma das variáveis que ele fala aqui é a respeito do terreno, das armas, que são todas as outras coisas que ele fala que uma pessoa que está na guerra, ou seja, um general de guerra, ele pode utilizar. E o melhor de tudo, que eu gostaria de compartilhar com vocês, falar para vocês a minha maneira que eu aprendi a respeito desse livro, daí eu vou chamar cada uma das participantes para nós finalizarmos, é assim: todos nós estamos numa guerra, ou seja, indiferente de classe, religião, posição social, região geográfica, todos nós estamos numa guerra nesse momento, e nós precisamos vencer essa guerra. E a maneira que ele explica que nós podemos vencer é quando nós não temos outra alternativa, quando você está de frente e você precisa guerrear. Porém, para que nesse momento que você está de frente, você ainda tem uma chance de se preparar para tudo isso. Ou seja, evite usar a força, tente ser muito estratégico nas coisas que você vai fazer, e um verdadeiro combatente é aquele que chega a ganhar uma guerra sem utilizar a força bruta, tá? E durante todas essas próximas semanas, nós estaremos compartilhando um livro especial e vai ajudar muito a cada um de vocês. Então, essa seria a minha reflexão a respeito desse livro, tá? E agora eu passo aqui para a Amaral, e daí nós deixaremos um tempinho para nós respondermos as perguntas de quem está por aqui, tá bom? Para mim, gente, o que ficou mais marcado com a leitura desse livro, a reflexão que a gente está tendo aqui, é que se você não estiver no comando, se você não se posicionar como um general mesmo da sua vida, você vai ser dominado. Você vai ser dominado pelas circunstâncias, você vai ser dominado pelo medo, você vai ser dominado pelo seu inimigo, ou seja, você vai ser dominado por tudo. Então, quem tem o controle da sua vida é você. Se posicione em relação à sua vida.
seja estratégico, funcione bem as suas armas, utilize bem das suas armas, né? Ataque os seus problemas, não fuja dos seus problemas, encare o seu planejamento, seja diligente, dê voz de comando para você constantemente, né? Tudo isso vai fazer muita diferença na sua vida, naquilo que você quer trazer para a sua vida, nas metas que você quer alcançar. Use os recursos que você tiver. Pare de dar desculpa. A gente dá desculpa. É o tempo, é o dinheiro, meu marido não quer fazer comigo, eu queria muito que minha filha fizesse, mas ela não quer. Não se importe com o tempo ou as circunstâncias, se importe com o que você quer. Pare de dar desculpas. Tudo isso são desculpas. Quem quer, arranja um meio. Quem não quer, arruma desculpa, né? Então, assim, a sua vida está em guerra, né? Não é uma coisa trágica, mas é uma batalha constante, consigo mesmo e com o mundo. Então, tome o comando, seja um general. Essa live já chama Despertar dos Generais justamente para isso. Nós estamos aqui para despertar vocês como generais de guerra. Nós também estamos sendo despertos o tempo todo como generais, e você também pode se despertar como general, né? Se desperte, seja o general de guerra da sua vida, tenha o comando da sua vida para você ter uma vida que vale a pena, uma vida que seja épica, uma vida de realizações e não de frustrações. Esse é meu recado, e esse é o principal ponto que eu tirei desse livro. Bom, vamos lá, gente, rapidinho aqui. Seja o general da sua carreira, seja o general da sua empresa. E teve algo que a Fátima comentou aqui, que eu achei bem pertinente, quando ela falou em melhorar. Se você pegar a palavra melhorar ao pé da letra, significa melhor ar. Então, significa que você pode respirar um ar melhor. Então, se você está satisfeito na atual posição de vida hoje, do seu trabalho, da sua empresa, por que não ir para o próximo nível? Melhorar. Isso aí. Muito bom. Vou chamar, então, agora a Fátima aqui para dar as reflexões dela. Então, gente, tem uma parte no livro que ele fala assim, não conte que o inimigo não vai vir, né? Se prepare. Não importa, não fique esperando, quando aparecer aquele trabalho que eu quero, aí eu me preparo. Quando aparecer uma oportunidade de emprego, eu vou estudar mais para ficar bom naquilo. Não faça isso. Não espere o inimigo bater na sua porta para você se preparar para isso. Esteja sempre preparado. Estude aquilo que você tem vontade, aquilo que você se identifica. Comece estudando hoje. Aí, como a Amaral falou, eu não tenho dinheiro. Cara, a quantidade de conteúdo incrível e rico que tem aí, gratuito, uma live como essa, a gente está aqui para entregar um conteúdo para vocês que vocês podem aplicar a partir de agora na vida de vocês. Então, assim, se você pega um conteúdo desse, se você assiste uma live como essa, ou várias outras lives que a gente tem, que tem diariamente de forma gratuita, mas se você não absorve nada, mas se você não pega isso e leva para a tua vida e realmente aplica e fala assim, cara, o que o pessoal falou, eu vou pegar isso e aplicar hoje na minha vida. Eu não preciso estar com o inimigo na minha porta, eu não preciso estar na pior situação para eu começar a agir, sabe? Eu não preciso começar a cuidar do meu corpo quando eu estiver doente. Eu não preciso me alimentar melhor quando eu já estiver me sentindo mal. Eu não preciso perder peso quando quando já vai ser muito mais difícil. Começa hoje. Começa um plano para a sua vida, na sua saúde, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Começa hoje, enquanto você ainda tem controle. Não espera o inimigo bater na sua porta, não espera você estar sem controle da situação para você começar. Não espera as pessoas mandar você fazer para você fazer. Faz logo, entende? Então, eu acho que a gente tem que pegar isso muito forte, assim, a gente tem que se comprometer muito forte com a gente. Fácil não é. E o que existe fácil? O que de bom é fácil? Não tem essas coisas. Eu quero uma promoção no meu trabalho, mas eu não estou fazendo nada. Eu não estou me destacando, eu não estou estudando, eu não estou fazendo nada. Cara, começa hoje a plantar aquilo que você quer. Começa hoje a colocar a semente, aquela sementinha que você quer, aquele fruto, isso. Começa hoje a plantar a sua semente. Começa hoje a ter referência na sua área. Fazendo o teu melhor, não porque você... eu quero que o meu chefe me veja, quero que ele veja que eu sou uma ótima profissional, isso.
Começa fazendo isso por você mesmo. Antes do seu chefe, você tem que fazer isso o melhor por você. E aí isso vai chegar para as pessoas que te interessam, entendeu? Então, não espera o inimigo, não espera que o inimigo não vai vir. Sabe? Faça o seu melhor agora, como se todos os dias ele já estivesse ali na sua porta. Muito obrigado, Fátima. Show de bola. Todas essas reflexões foram maravilhosas. Olha só, pessoal, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que está aqui embaixo, tá? Tem um link para vocês participarem de um grupo de transbordo, onde nós 4 somos administradores e nós compartilhamos com vocês todos os dias um conhecimento novo, tá? Tem link para você comprar esse livro, que é um livro fabuloso, e todas as outras informações. Tem os links do Instagram de cada um de nós para você seguir e acompanhar. Clique aqui em curtir, compartilhe, salve esse vídeo para você assistir depois, ele vai ficar aberto, tá? Então eu vou puxar aqui uma pergunta aqui, ó. O Ciro, ele fez a seguinte pergunta: como que nós podemos aumentar a influência moral no nosso meio? É uma pergunta muito boa. Muito obrigado, Ciro. Olha só, como que nós podemos pensar a respeito disso? Você conhece a árvore pelos seus frutos, ou seja, uma árvore de maçã, ela dá maçã, uma árvore de pera dá pera, né? Uma árvore de limão dá limão. Então, conforme você for apresentando os seus frutos, as coisas que você faz, a sua moral no seu meio vai melhorar. E na Arte da Guerra, ele dá 2 exemplos, tá? Que você pode administrar isso. Um dos exemplos é um exemplo político. O político, de que maneira que ele trabalha? Ele trabalha com humildade e simpatia para atrair as pessoas para si. Mas o general, quando ele quer ter o respeito das pessoas, ele administra recompensas e castigos, tá? Então, ou seja, você não pode ser morno, tá? Então, eu diria para você, você tem que ter um posicionamento. Você tem que saber realmente o que você quer fazer. E as pessoas, elas vão seguir o seu exemplo. Então, se você falar para as pessoas, olha, cuide da sua saúde, tome tantos litros de água por dia, e se você não faz isso, você acaba se tornando uma pessoa hipócrita. Travou a língua aqui. Mas, olha aqui. E se você não faz exatamente o que você ensina, a tua moral fica lá embaixo, tá? Então, essa dica que eu dou para você. Não sei se alguma das mulheres aqui estão juntas, elas querem falar mais alguma coisa a respeito disso? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu quero te perguntar, Ciro, como é que está a sua moral com você? Porque o que está dentro de você vai transbordar para fora. Se o que está dentro de você, se você não está tendo moral com você mesmo, se valorizando, vendo os seus pontos fortes, né, potencializando seus pontos fortes, neutralizando as suas ameaças, os seus pontos fracos, você não vai transbordar os seus pontos fortes, a sua influência vai ser fraca em relação às pessoas. Né? Cuide de dentro de você primeiro, acredite nos seus frutos, dê frutos para você, como o Fabiano falou, que aí as pessoas vão ver os seus frutos e elas vão querer do seu fruto. E isso vai te trazer essa influência moral que você está querendo. Maravilha, muito obrigado. Então, eu acredito que é isso, pessoal. Então, na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós estaremos juntos. Nós avisaremos através do nosso grupo do WhatsApp. Então, não se esqueça. Você que está assistindo, clique aqui embaixo, vai lá e assiste. Então, nesse momento agora, eu deixo um grande beijo para todos vocês. Obrigado pela participação e até nossa próxima semana. Gente. Tchau, gente.